defesaça. Salve, salve galera do nosso canal Irmandade Tricolor, meu nome é Igor, para mais um grande vídeo. Hoje um vídeo diferente, vamos fazer o pós-jogo de Atlético Mineiro 0, São Paulo 0, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então deixe seu like, se inscreva no canal, comentem e ajude aí, apoie o nosso trabalho, redes sociais passando aí do lado para vocês seguirem as nossas outras plataformas e vamos analisar com ponto de vista aí o que aconteceu nesse grande clássico nacional pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro 0, São Paulo 0, nesse empate do Tricolor paulista, beleza? Bora pro vídeo. Chegou o verão, eu vou bagunçar tudão, de Nike no pé, Big Croc no... Atlético Mineiro 0, São Paulo 0, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro no Mineirão. O São Paulo aí empata, com a grande atuação do Rafael, fechando o gol no segundo tempo, e a arbitragem confusa do seu árbitro, Ramon Abate Abreu. Ridícula a arbitragem dele hoje, confusa, com falta de critério e tudo mais, prejudicando o São Paulo novamente. Então vamos trazer aí um pouco da nossa explanação desse jogo, que foi um empate aí bom para o São Paulo, na questão do resultado, mas que poderia ser um pouco melhor se o São Paulo jogasse ali com um jogador a mais, Vamos falar sobre esse empate. Primeiro vamos começar pelos desfalques, O Oscar e Lucas seguem, como desfalques e ainda vão continuar seguindo, pelo jeito. Eu acho que não vão voltar nem tão cedo. O Oscar ainda pode ser dúvida, para o jogo contra o Alianza Lima, mas o Lucas ainda vai ficar com um tempo de fora, São dois jogadores aí que tiveram problemas musculares, estão sofrendo um pouco com incômodo muscular, então os dois estão fora. O Luiz Gustavo, teve um problema gravíssimo, mas ainda ele está sendo avaliado, sentiu uma dor no tórax, eu acho que foi no sábado à tarde, na última atividade preparatória para essa partida, contra o Atlético Mineiro, sentiu umas dores ali no tórax e foi encaminhado para o hospital Albert Einstein, que fica ali próximo ao Morumbi, e aí foi diagnosticado, nessa sessão de exames aí, que ele teve um tromboelismo pulmonar, que é uma obstrução de uma artéria do pulmão, Então o Luiz Gustavo, nesse primeiro exame que foi feito, teve esse problema aí no coração, uma coisa complicada, que ele vai continuar internado ainda e vai passar por uma série de exames aí, por uma série de cuidados. Então o Luiz Gustavo está internado aí no hospital Albert Einstein e vai ficar por um tempo aí afastado dos gramados, Boa sorte, para o nosso meio campista, o nosso capitão, nosso volante aí, Luiz Gustavo, que vem, ajudando muito o São Paulo aí, principalmente quando o Pablo Maia se lesiona, Então ele vai ficar um tempo aí internado, e passando por cuidados. Agora vamos falar da escalação do São Paulo. Hoje o São Paulo entrou numa formação no 3-5-2, o Zubeldia dando uma sequência, para essa escalação, para esse time, para essa formação, dando consistência, principalmente no setor defensivo. Então o São Paulo entrou com o Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco fazendo o trio de zaga, Cedric Soares e o Wendel, pelas alas. Tivemos aí Alisson e Marcos Antônio fazendo a dupla de volantes, Luciano, como camisa 10, e o Ferreirinha e o André Silva hoje no lugar do Caleri, que ficou no banco como centroavante, Primeiro tempo que o São Paulo foi melhor, criou as principais oportunidades, O Atlético Mineiro entrou numa formação no 4-4-2 com Hulk e Rony na frente, mas teve muita dificuldade para criar, principalmente pelas beiradas de campo, onde o Atlético Mineiro é muito forte. São Paulo neutralizou muito bem, principalmente na questão defensiva, com o Wendel e com o Cedric, que são jogadores que também marcam bem, chegam bem na linha de fundo, e o São Paulo foi dominante. Só teve uma finalização do Atlético Mineiro, que foi um chute do Hulk, que o Rafael fez a defesa, mas depois praticamente o São Paulo foi dono do primeiro tempo, criou as principais oportunidades, teve um gol do Alan Franco bem anulado, a linha do Atlético Mineiro de defesa ali fez uma linha de impedimento, saiu do lance, o Alan Franco cabeceou e fez o gol, mas estava impedido. E a principal oportunidade do São Paulo foi um chute do Alisson de fora da área, que o Everson fez uma defesaça ali, e o São Paulo foi melhor na primeira etapa. O destaque negativo foi a arbitragem, do Ramon Abate Abel, que é um árbitro fraquíssimo,
né, sem convicção, sem critério nenhum, porque no primeiro lance, né, o Lianco pega uma falta ali, teve uma falta no meio campo, o Ferreirinha também foi encerar ali, falar alguma coisa pro Lianco, né, provocar, aquela cera, né, típica do futebol brasileiro, e aí ele empurra, né, o Ferreirinha, que estava ali há todo tempo na frente da bola. Eu acho que foi merecido os dois tomarem amarelo, né, o Ramon Abate-Abel dá amarelo pro Ferreirinha e também pro Lianco. E aí depois, né, no segundo lance, quando o São Paulo teria o contra-ataque, né, o Alisson estava com a bola dominada, né, ele domina a bola ali, faz o passe longo, mas o Lianco chega com a sola do pé em cima do Alisson ali, e era para segundo amarelo, nítido, né, o lance. O Zubeldia, vendo o lance ali da beirada do campo, cobrou o Ramon Abate-Abel pelo segundo amarelo. E aí o que ele fez? Deu o primeiro cartão amarelo para o Zubeldia por reclamação, né, por conta do lance, e aí depois o Zubeldia continuou reclamando, né, cobrando a expulsão do Lianco, né, um segundo amarelo, e aí ele dá o segundo amarelo para o Zubeldia e expulsa o Zubeldia, né, e não expulsa o Lianco. Então, assim, uma falta de critério absurda e uma má vontade com o São Paulo, que é muito fraco nos bastidores, essa diretoria do São Paulo, né, que fica só mandando um ofício por internet, não cobra CBF, não cobra a Federação Paulista, e ainda temos um presidente, né, que é o Júlio Casares, que fica tirando fotinha com esses presidentes aí dessas federações. Então, assim, é lamentável, né, o que acontece com o São Paulo. O São Paulo também já foi favorecido em alguns momentos, em classificações e jogos também, assim como todos os times, mas assim, vem acontecendo com frequência com o São Paulo. Por quê? Porque o São Paulo tem a fama de ser o clube paga-lanche, né? Aceita tudo o São Paulo aceita. O São Paulo aceita trocar dia de jogo, né, para favorecer aí outros times na questão do calendário, e o São Paulo sempre se prejudicando e não fala nada dentro dos bastidores. O São Paulo aceita arbitragem como essa. Então o São Paulo tem que agir diferente. Prejudicou o São Paulo, né, a arbitragem. O Júlio Casares tem que ir na CBF ou na Federação Paulista e falar assim, ó, esse árbitro não apita mais jogo de São Paulo. Se esse árbitro apitar jogo de São Paulo, o meu time não entra em campo. Simples assim, mas não acontece nada. E o segundo tempo, o Cuca coloca o Rubens e também o Bernard, né? Aí o Atlético passa a ter mais presença ofensiva e jogadas pelas beiradas. E aí o Rafael faz inúmeras defesas, né, salvando ali o São Paulo. Teve duas finalizações, uma do Hulk e uma do Scarpa, que ele fez duas defesaças, né, a queima-roupa. Teve uma cabeçada também do próprio Rubens, né, que ele ali no finalzinho do jogo, que ele espalma também, faz uma baita defesa. E a única finalização que o São Paulo teve foi num contra-ataque com o Lucas Ferreira, que pegou pela primeira vez na bola e finalizou, e o Everson fez uma boa defesa. E aí o Zubeldia, né, na segunda etapa, mexe na equipe ali por volta dos 15 minutos do segundo tempo, tira o Wendel, coloca o Enzo Dias, tira o Luciano, coloca o Alves, tira o Ferreirinha e coloca o Lucas Ferreira, tira o André Silva e coloca o Caleri. Então aqui são substituições 6 por meia dúzia, tira um lateral, põe outro, tira o Luciano, que era o camisa 10, e põe o Alves, que é um terceiro homem de meio campo, e também o cara da articulação e que chega bem na frente, que é o meia também. O Luciano está fazendo esse papel. Tira o Ferreirinha, que é um ponta esquerdo, e põe o Lucas Ferreira, que é um ponta direita, então velocista por velocista. E o André Silva, que era a referência, ele tira o André Silva e coloca o Caleri. No segundo tempo que o São Paulo teve muita dificuldade, o Rafael foi o grande destaque, né, fez grandes defesas. E aí, novamente, uma arbitragem polêmica, porque aí, quando é contra o São Paulo, o VAR é chamado, o VAR toma decisão contra o São Paulo de ter punições para jogadores do São Paulo. E o que aconteceu, né? Teve ali um lance na disputa, né? O Caleri disputou a bola com o jogador do Atlético Mineiro, chegou com o braço um pouco excedido mesmo, né? Aí tem um lance interpretativo. Aí a arbitragem contra o São Paulo interpreta que o Caleri deu a cotovelada, e aí o Ramon Abate-Abel expulsa o Caleri, e no finalzinho ele expulsa também o Lianco, né, numa falta que não foi para amarelo, né? O Lianco já tinha amarelo, já estava fazendo hora extra dentro do campo, e aí ele quis compensar, mas assim, uma arbitragem confusa, né? Um primeiro tempo que o São Paulo foi melhor, no segundo tempo o Atlético foi melhor do que o São Paulo, né, principalmente pelas substituições do Cuca, mas pela questão do resultado, eu acho que foi um resultado positivo para o São Paulo, né? Pela questão das baixas aí, Luiz Gustavo, Oscar
e o próprio Lucas, né, que são desfalques pesadíssimos para o São Paulo, principalmente Oscar e Lucas, que são os protagonistas, que são os caras diferentes do time. Então acho que foi um resultado bom para o São Paulo, né, jogando com o Atlético Mineiro no Mineirão. É um adversário que o São Paulo, entre aspas, é freguês, né, tem dificuldade contra o Atlético Mineiro, historicamente falando. Então, assim, foi um resultado bom, né, mas poderia ser melhor se a arbitragem tivesse o critério que tinha que ter, né, o critério mínimo de dar aí os cartões aí, e expulsar o Lianco e não fazer pouco caso com o São Paulo, né. É bom que a diretoria de São Paulo acorde, porque o torcedor está cansado, né, desse filme sempre se repetir, né? Tudo é contra o São Paulo, tudo é má vontade contra o São Paulo. Então é inaceitável, a gente não pode aceitar isso, né? E todos os torcedores aí, todos os amigos aí da mídia alternativa, temos que brigar contra isso. Então isso, resultado bom, atuação para o gasto, né? Um primeiro tempo bom e um segundo tempo não tão bom assim, principalmente no quesito defensivo, né? O São Paulo estava se destacando muito, São Paulo sofria sofria pouco na questão defensiva contra os adversários e hoje sofreu um pouco mais no segundo tempo, né? Porque o Cuca meteu um time mais ofensivo, praticamente 4-2-4, com 4 atacantes ali, foi para cima do São Paulo, mas o Rafael aí evitou a derrota do tricolor. Então, os melhores em campo, ao meu ver, o Rafael, né? O melhor em campo, salvou o São Paulo, garantiu o resultado. Graças a ele, o São Paulo conseguiu empate, né? E o Ferreirinha, eu acho que o Ferreirinha foi um jogador bem participativo ali, lógico, é um cara que mais erra do que acerta, mas hoje teve 1 contra 1 muito bom, que é a principal qualidade dele, mas para concluir jogada é complicado, né? E também o Alisson, gostei da partida do Alisson, do trio de zaga, foi muito bem também. Alan Franco, Arboleda e Ferrarese. Os alas também defensivamente foram muito bem. Coletivamente, São Paulo sempre faz bons jogos competitivos, mas ainda cria muito pouco. Você vê, no primeiro tempo criou mais e na segunda etapa o time já não teve tanto volume assim. E o que agradou também foi a postura que o time teve, né? De marcar, de ser combativo, de chegar na frente, de ter aproximação, de tentar pelo menos algo diferente, né? Principalmente na primeira etapa, no quesito ofensivo. Então foi isso aí que mais chamou a atenção. E na questão negativa, a arbitragem do Ramon Abate-Abel, que fez pouco caso com o São Paulo, tudo era amarelo para o São Paulo e nada para o Atlético Mineiro, fora esse lance bizarro aí de não ter expulsado o Lianco ainda na primeira etapa com o segundo amarelo. Beleza? Então, esse foi o pós-jogo. Se inscreva no canal, mete o dedo no like, ajude o nosso canal Irmandade Tricolor. E agora o São Paulo volta a campo na quinta-feira, às 21 horas, pela segunda rodada da fase de grupo, né? Pelo grupo D, contra o Alianza Lima no Morumbi. Jogo essencial que a gente precisa vencer, beleza? Tamo junto, nação tricolor. Vamos São Paulo, comentem, deixe seu like, nos ajude e nos